noite, pessoal! Estamos começando mais um episódio e, claro, inesquecível, igual a gente, né? E, hoje no podcast a gente tem um convidado mega especial e você aí de casa já prepare as perguntinhas para você martelar aqui de perguntas. E pra gente começar esse podcast incrível, a gente já vai começar aí pelos nossos parceiros que tá sempre aí nos presenteando, nos acompanhando e os convidados também. E não tem nada melhor do que esse pastelzinho incrível do Empório dos Pastéis. Gente, chega fresquinho, quentinho e entrega em qualquer lugar de Uberlândia. Então, pra você que é fã, já fique ligado, já segue eles aí e já vai na bio que tem um contato deles, tá? Empório dos Pastéis. E quando a gente fala de saúde, longevidade, qualidade de vida, a gente fala de quê? De quê? Empório Natureba. E o Empório Natureba faz entrega em todo Uberlândia, trazendo conhecimento e qualidade de vida aí para vocês. Temperos, chás e tudo de bom para a gente ter mais disposição e uma vida mais saudável. Se é natural, é Natureba. Gente, nós falamos de pastéis, falamos de coisas saudáveis, né? Mas nós também não podemos deixar de falar da Drinquelaria, que é quem serve os nossos drinks maravilhosos, gente. Cada drink mais especial que o outro, de acordo com a sua personalidade, com a personalidade da sua festa. E hoje, especialmente, a Drinquelaria está servindo um uísque, né, para o nosso convidado. Tá gostoso? Uma delícia. Eu sou apaixonada, simplesmente apaixonada. Todos os drinks, gente, com álcool, sem álcool, para todo tipo de festa. Se tem resenha, se tem festa, se tem alegria, tem Drinquelaria. E outra coisa muito importante, gente, a Loise Personalizados, que é a responsável, tá, pelas nossas canecas, por todos os nossos infográficos e também, gente, pelo seu presente, por marcar a pessoa que você ama, por deixar marcado a data especial para a pessoa que você ama. Quem vê, quer. Quem ganha, não esquece. Loise Personalizados, não é isso, Larissa? E é isso. E bora começar mais um episódio maravilhoso. E hoje a gente tá com o Ugney Bisneto aqui, que vai contar a sua história de vida, vai falar um pouquinho das experiências que ele tem e já vem com a gente. Pra gente começar esse episódio maravilhoso, começa falando seu nome, se você é de Uberlândia, qual que é a sua história aqui em Uberlândia, pra gente dar aquele início. A gente teve um debate para pronunciar o seu nome, viu? A gente ficava assim, é Rugney. Então agora você vai falar seu nome certinho para todo mundo aprender, para todo mundo de casa pronunciar corretamente, que é um nome estrangeiro, e né? E ninguém erra mais, hein? Ninguém erra mais. Olha, antes de mais nada, muito obrigado, Nívia, muito obrigado, Larissa. Muito obrigada. E a gente se conheceu lá no teatro, né? Numa coletiva. E depois vocês me convidaram para estar aqui. Eu não titubeei, aceitei na hora. Porque vocês são muito simpáticas. Obrigada. E além de muito educadas, e uma vibe ótima. Muito obrigada. Sabe? Então a gente fica... Como que nega? Né? Não tem como. O meu nome é Carlos, mas como eu tenho 40 anos de carreira, uma professora minha no Rio de Janeiro, ela falou que Carlos era um nome feito Pedro, João, José. Comum. Um nome comum, né? Aí, isso nos anos 80. E ela virou para mim e falou, você sabia que a Fernanda Montenegro chama Arlete? Aí eu falei, não sabia. Aí ela falou, pois então, porque eu fiz o curso de modelo, manequim, ator, no Senac, do Rio. E aí ela falou que era um trabalho muito grande de criar um nome artístico que combine com a pessoa, sabe? E até achar isso, né? Que tem que ter uma sonoridade, né? Uma série de coisas. Tem que ser natural. Isso. O nome tem que bater com a pessoa. Isso. Você falar seu nome, combina. Foi o que ela falou. Aí
eu falei, bom, e você criou o meu, né? Ela falou, não, eu não criei o seu, eu só joguei esse Carlos fora. Porque o seu sobrenome já está pronto, o seu sobrenome é artístico. Hugueneibes Neto. Nós vamos ficar com esse sobrenome e que, a partir de agora, vai ser o seu nome artístico. E foi aí que a gente bacana. criou a marca HB. Exatamente. Porque depois de muito trabalho, por ser um nome difícil de grafia, as pessoas escrevem errado, falam errado. Aí eu criei o HB. Foi nesse momento. Porque criança não consegue falar, né? Então, quando eu fazia TV, rádio, jornal, as pessoas queriam falar o meu nome, ou falava o Guisney, ou o Guinei. Então a gente não é as únicas. Não, todo mundo. E na hora de escrever, da mesma maneira. Escreve com U, sem H, ou põe I no final, não põe Y. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar HB, Acabou. que fica mais fácil. Muito mais fácil, né? Você mencionou que tem 40 anos de carreira. Isso. Qual que foi seu primeiro trabalho? Você atuou como ator, modelo? Conta pra gente a sua história profissional. E antes disso, tem uma questão. Você falou do Rio, você é carioca? A minha mãe é do Rio, era do Rio, porque eu já perdi meus pais, e meu pai era de Mato Grosso. Então eu tenho família tanto em Mato Grosso quanto no Rio de Janeiro. Entendi. Mas os filhos nasceram em Uberlândia, porque o meu avô de Mato Grosso tinha um hotel nos anos 40, 50, aqui em Uberlândia. E como os meus pais se conheceram no Rio, que era a capital do Brasil naquela época, não existia nem Brasília, né? O meu pai falou, olha, o Rio de Janeiro não é um lugar para a gente constituir família. O meu pai está com um hotel lá em Uberlândia e eu já ouvi falar do Juscelino Kubitschek que o Brasil vai correr para lá. Né? E, então, vamos mudar para Uberlândia? A minha mãe concordou E veio. e eles vieram para cá e os filhos nasceram aqui. Mas a gente sempre, quando era criança, a gente ia para o Rio, para Mato Grosso. Porque a família em si estava lá, né? Exato. Então, eu tinha Natal aqui e depois eu tinha Natal lá de novo. Não, mas É bom que deixa eu te falar. as festas, né? Multiplica as festas, multiplica os presentes e outra coisa. Ano Novo no Rio de Janeiro é inesquecível. Exatamente. E como que é o seu amor pelo Rio ainda? Tem esse amor ou hoje não? Enorme. Eu fui esse ano em janeiro lá, porque a irmã da minha mãe, que ainda é viva, é a mais velha, ela tem 92 anos, 93 agora, e ela é lúcida, ela dá aula de francês. Ai, gente, que e bacana. toca piano. Que bacana. Mas essa lucidez dela é devido ao exercício, né, do cérebro, o exercício Você constante. tem razão. É isso mesmo. Isso é muito importante. É isso mesmo. Então, eu adoro o Rio. Eu também. Eu Amo acho, Rio de eu acho Janeiro. muito bom. Não, eu lá, pra mim, se você perguntar assim, ó, qual lugar que você gosta? Rio de Janeiro. Não, e o convidado anterior nosso, aqui da semana passada, ele também falou que se tiver um lugar no Brasil que ele vai se mudar, vai ser pro Rio de Janeiro, pra Barra da Tijuca. É. Ele é apaixonado com a Barra, Ou é Barra ou é França, né? na França. É. Porque o Rio não é à toa que tem o nome de cidade maravilhosa, né? Lá é lindo mesmo, né? O Rio, ele é perfeito. Tirando a criminalidade lá, tinha tudo para ser uma das melhores cidades do Brasil. Eu acho que, por eu ser da imprensa, eu acho que a imprensa estraga um pouco o Rio de Janeiro. A imprensa endemoniza o Rio. Demais. Porque violência tem em todo lugar. Sim. A violência aqui de Uberlândia aumentou de maneira sobrenatural. Não é divulgado, porque se um jornal carioca, um jornal uberlandense, ou qualquer jornal, porque antigamente tinha a página de polícia, né? Como tinha a página de esporte. Hoje, aqui nem jornal tem, né? Agora não tem mais. Impresso. Antes tinha o Correio Uberlandense, né? Isso, Correio de Gazeta Uberlândia. Uberlandense. E com o advento da internet é que o impresso sumiu, Sim. né?
Mas eu acho que a gente é que tem que saber se comportar e ter os cuidados necessários, Saber onde vai. porque eu tenho 64 anos. Eu nunca vi nenhuma violência no Rio de Janeiro. Assim, eu já fui pro Rio 4 vezes. Eu também não. Todo mundo fala, ai, que não sei o quê. Já tive com amigos na praia. Tipo assim, uns foi assaltado e nós não. Então, É a questão de... saber das coisas. Mas sabe não qual que é o sentimento que eu tenho quando eu vou pro Rio, quando eu vou pra São Paulo? Eu sou daqui, né? Então, Rio e São Paulo que eu tive. Eu fico muito em estado de alerta. É esse sentimento que a gente não tem aqui. Igual você tá falando, aumentou, mas querendo ou não, parece que a gente ainda não tá vendo. Porque aí, quando você começa a ver, a gente começa a ficar mais em alerta. Então, no Rio de Janeiro, como o povo divulga muito isso no Rio, muito isso em São Paulo, Ceará também é considerado uma das cidades mais perigosas. Então, quando a gente já chega nesse lugar já em estado de alerta. É verdade. Mas, pra mim, assim, se você me chamar pra passear no Rio de Janeiro, toda hora, hein? Amo os cariocas, gente. Essa questão da imprensa que você falou é muito importante e relevante. Por exemplo, no Pará, Marabá, no Pará. A gente não ouve muito falar sobre violência. E lá tem um jornal interno que todos os dias são em torno de 20 páginas só com assassinato. Olha só. E eles mostram tudo assim, ó, aberto. As pessoas matam uma outra lá por causa do cigarro. E não divulga isso no Brasil. Exatamente. Na imprensa nacional. É muito relevante isso. E aí, é até bom a gente falar, é bom quando a gente pega uma pessoa que é focada Entende, nisso, né? Entende? Porque a questão da informação, hoje, a informação move o mundo. Né? Então, antigamente, a gente tinha a questão do jornal, tinha a questão carta, né? Usava muita carta também. Carta, essas coisas. Rádio. O rádio tá forte até firme. hoje. Não, o rádio eu acho que não tem como perder, não. O rádio eu acho que é para sempre. Sabe quando eu escuto muito rádio? No carro. Rádio Líder. Entendeu? Então, essa questão da imprensa... Olha, a Rádio Líder é do meu amigo Jacques Sanzoni. Jaquinho Teve aqui com a Grazi esses dias. Já? Abraço, Jaque. Abraço, Jaquinho. Jacão, né? Jacão, Com 2 metros de altura. Não, a Grazi um dia chegou aqui, não, porque Jaquim. E eu tô assim, gente, quem que é Jaquim? Chega o marido dela, 2 metros de altura. Eu falei, não, Grazi, é Jacão. E aí, o que acontece? E essa questão de você falar que a imprensa hoje demoniza muito, por que tem muito isso? É comprado? Eu acho que é porque é uma cidade que tem morro, né? É um preconceito, né? Porque não é porque você mora no morro que você é bandido. Sim. Tem muita gente que não é bandido. A maioria das pessoas que moram no morro não são bandidos. Mas as milícias, os bandidos, eles têm as suas centrais lá no morro. Sim. Porque é um lugar de difícil acesso. A polícia, ela sabe que eles estão armados até os dentes. A polícia, ela desiste de subir, entendeu? Então, lá atrás, quando Mendes Sá, Estácio de Sá, fundaram a cidade do Rio de Janeiro, né? Eles queriam que fosse o contrário, que a alta sociedade, que as pessoas com valor aquisitivo maior morassem no morro e as pessoas de poder aquisitivo menor morassem embaixo. Mas aí o povo falava, o povo que tinha dinheiro, mas e a praia? Todo mundo queria morar em frente à praia, Com né? certeza. Então, era um projeto que foi um arquiteto francês, que agora me falta a memória, que fez esse projeto vamos dizer, para o pessoal entender melhor, os ricos morassem no morro e a pobreza morasse embaixo. Mas não deu certo. Se fosse os ricos no morro, não ia chamar nem morro, né? Ia chamar Alpes. Não ia chamar nem morro, gente. Se fosse os ricos lá no morro, não ia chamar morro, tá? Nossa, mas que bacana. Que bacana, porque eu não sabia dessa história. Dessa questão do Rio. O confronto com o governo é porque
as pessoas queriam ficar com seus apartamentos muito legais na beira-mar, né? Sim. Na orla. Uhum. Então, por isso que não passou do papel. Ah, não, ficou, mas ficou até só eu. na teoria. Aqui, até eu ia quero de frente à praia. Ah, é muito bom, né? Você tá E doido. aí você começou a atuar como ator aqui em Uberlândia? Não, os meus pais eram do Lions, porque o Lions e o Rotary existem ainda no Brasil e no mundo, né? Mas eles já foram mais fortes, que são instituições filantrópicas, educativas, que ajudam muito a população. São instituições americanas e que correram no mundo. Mas no passado, quando eu era criança, era muito mais forte. Era assim, de uma reverência, de um respeito muito grande, sabe? Me conta, porque eu não sei. São sociedades. Rotary Club, né? Rotary Club Lions e Club, o Lions Club. São sociedades não só recreativas, mas também que conduzem a pessoa, a família, para os valores, Como os se fosse uma princípios cooperativa familiares. social, né, no caso. Exatamente. Não chega a ser ONG. Não. É tipo assim, vamos supor, um exemplo. ONG é uma coisa da atualidade, né? Então, vamos supor, uma família que é desestruturada. Aí ele passa por um processo de reestruturação, tanto psicológica quanto material? Olha, eu não saberia te falar, porque na época que o Lions e o Rotary eram poderosos, eu era criança. Entendi. Então, quando eu comecei a ficar adolescente, as próprias instituições já começaram a ficar menores, entendeu? Então, mas se você jogar no Google, você vai ter a explicação correta. Lá em Lagoa Grande, Patos de Minas, que eu sou dessa região, eu vim para cá faz quase 20 anos. Era uma associação de pessoas com determinada cargo na sociedade, alguma coisa, que se uniam, né? Para ajudar tanto os seus quanto outras pessoas. Você foi bem feliz no seu depoimento. Porque Uma associação de pessoas. Isso aí mesmo. Sem fins lucrativos, mas que acabava tendo força em função que cada pessoa tinha um forte. Um forte. Vamos supor, eu sou médica. Um era o prefeito, o outro era o presidente do sindicato. E por isso que eles se tornaram, pelo menos na minha região, se tornou uma potência em detrimento disso. Sim. Né? Mas aí, voltando à sua pergunta, tinha uma senhora aqui em Uberlândia que ela tinha a chancela da Socila. Já ouvi falar. A Socila é de Belo Horizonte, São Paulo, do Rio, que dá boas maneiras e etiqueta para vocês, mulheres. E eu não sei se ainda existe a Socila, mas quando eu era mais jovem existia e era muito forte, porque todas as famílias queriam que as moças fossem ter aula lá para saber cruzar a perna, andar, conversar, esse tipo de coisa. Usar o talher. Esse tipo de coisa. E aí, essa senhora, que já faleceu, ela ia até as reuniões do Lions, que eram no Uberlândia Clube, e iam escolher crianças para desfilar moda infantil. E aí, eu tinha 4, 5 anos. Era uma criança bonita. Eu fui escolhido. Era uma criança bonita, gente. Eu fui escolhido. E aí, quando foi a primeira expectativa de uma criança subir numa passarela, Sim, né? Então, a criança já está excitada. Sim. Vai entrar num salão lotado de gente, com um mundo de holofotes, todo mundo te aplaudindo, né? Então, você cria aquela expectativa. Mas na hora que eu entrei, parecia que aquilo era o meu habitat. Você estava familiarizado. E eu me dei tão bem com aquela experiência que eu falei, é isso que eu quero. E aí, quando não tinha desfile, eu virava para minha mãe e falava assim, mãe, não vai ter desfile, não? Gente, e pequenininho. E você tinha mais irmãos? Você tem mais irmãos? Eu tenho uma irmã mais velha e tive um irmão entre eu e ela. E eles não tinham esse mesmo feeling não, que você? Só você? Isso. E aí, depois, adolescente, eu fiz balé clássico por 6 anos,
Fiz jazz e balé contemporâneo, moderno, por 4 anos. Fiz apresentações aqui em Uberlândia, fora daqui. E eu vi que o mundo das artes, né, da cultura, o lado de humanas, né, estava bem ligado a mim. Eu não sou de exatas. Eu não sei nem fazer conta em calculadora. Eu sou péssimo com número. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou mudar para o Rio. Eu tenho família lá, né? Porque eu não vou ter futuro aqui em Uberlândia. E aí mudei para o Rio e me tornei um modelo e um manequim profissional. Uau. Isso com quantos anos já? Foi nos anos 80, eu tinha 19 anos. Tava no auge. E aí eu mandei para vocês algumas fotos, né? Sim. Então eu desfilei com Monique Evans, com Luísa Brunet, Uau. com Xuxa, com todas as grandes, né? A Magda Kotroff. E é um ambiente bom para quem gosta, né? Que é o meu caso, né? Que não tem vergonha. Porque o tímido não vai entrar nisso. Né? Jamais. Então, Até passar mal se deixar. Então Não ataque. eu era muito feliz, eu gostava demais. E tinha os olheiros, que hoje chamam Talent Hunter, iam até o Senac para escolher meninas e meninos para fazerem figurações nas novelas e nos programas de TV da Globo. Então eu fiz Trapalhões, eu era modelo na primeira versão da novela Tititi, eu era modelo do Jacques Leclerc, e o Vitor Valentim brigava por mim. Você aceita uma aguinha? Aqui, ó. Saúde. Tchim. Então eu tive uma experiência muito legal. Nem existia, não é mais Projac, né? Porque mudou de nome. São Organizações Globo. Mas na minha época era o Teatro Fênix, que era no Jardim Botânico. Então eu trabalhava lá. E aí, esse cara ou essa mulher ia lá no Senac, né? E sempre me escolhia. Não tinha texto nenhum. Você ficava, por exemplo, os artistas na frente, né? Os trapalhões, os 4 na frente, e você ficava no fundo, só gesticulando, como se... Fingindo que estava falando, figuração. Figuração, né? E foi uma experiência... E o cachê era bom? Assim. Não, o cachê não era bom, não, e nem o tratamento. Sério? Vocês Não. eram maltratados. Não vou dizer maltratado, porque pega mal. Né? Mas era indiferente. Não tinha uma coisa assim tão... Né? Nossa, eu acho que tem isso até hoje. Sempre teve, tem e terá. E terá, né? O teste do sofá. Meu E Deus. foi esse teste que fez eu voltar para Uberlândia. Em 1984. Eu não consegui passar por essa questão de deitar na cama para ter a fama. E eu vou te falar, e não é só nisso daí, é até no CLT. Até no CLT. E aí a minha avó morava... Porque eu morava na Zona Sul, no Leblon. E a minha avó morava na Tijuca. Aí eu achei que eu precisava baixar minha poeira, sabe? Aquela coisa de excitação, e antes de voltar para cá. Sim. E aí eu mudei para casa da minha avó, fiquei mais calmo. Falei, bom, agora eu vou voltar para Uberlândia. Mas aí você já tinha feito... Você chegou a fazer a faculdade de teatro? Ou só fez... Não, o curso do Senac, ele te dava, porque naquela época o manequim era de passarela. Sim. E o modelo era de estúdio fotográfico. Hoje o modelo é uma coisa só. Né? Faz os dois. Mas naquela época tinha essa diferença. E antigamente tinha vários requisitos também, então né? você Hoje... tinha que saber sentar, andar um pé na frente do outro. Catwalk. Postura. O catwalk é uma grande característica. O ombro ereto. E tinha o curso de iniciação a ator. Porque para eu fazer figuração na TV Globo, eu não podia não ter o DRT, que é a carteirinha. Então, eu tive que passar pelos testes
como se eu fosse ser um ator. Entendi. Mas o que me fez voltar atrás foi o sofá. O sofá. Foi até bom você falar. Eu tenho uma dúvida em relação ao Green. O que acontece? Essa parte de questão de modelo, né? Manequim, eu acho muito interessante porque eu gosto de vestir, eu gosto de roupa, essas coisas. A Nívia também. Vocês são muito bonitas e estilosas, Gente, né? a Nívia que tá me dando aula, ela é boa, ela é boa. Só que eu tenho uma questão hoje, porque hoje as pessoas que seguem um padrão igual de antigamente, porque quando a gente falava de modelo, tinha que ser alta, tinha que ser magra, aquela coisa toda, cabelão, tinha que ser, como se diz, não é questão que tinha que ser bonito, tinha um padrão. E hoje teve muito essa quebra de padrão e eu vejo que as pessoas que têm esse padrão antigo sofrem muito por discriminação das que hoje não têm padrão. Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? Porque você já foi modelo, você sabe o que você sofreu para estar ali. Porque, assim, tem gente que acha que modelo é mar de rosas. E tem um desfile que eu amava ver, que era aquele da Victoria's Secret. Gente, eu amava. Aí acabou porque só colocava modelo padrão lá no trem. Eu falei, gente, mas que loucura. Mas teve retorno agora, recente, né? Teve e não fez sucesso. Não fez sucesso. Quebrou por causa disso. Porque a Victoria's Secret seguia padrão. E aí hoje não pode ter padrão mais. Hoje tem que ter quebra de padrão. Inclusão, tem que ter inclusão. Ter essa inclusão. E aí você que teve nessa área, que teve esse contato, que sabe que não é fácil. Gente, porque vida de modelo não é fácil. A gente olha lá, igual você falou, quando a gente era novo, o que era fama? Ser médico, ser modelo, jogador de futebol e cantor. Toda criança queria ser uma dessas 4 coisas. Então, eu já quis muito. Igual, tinha esses desfiles na escola e a gente ficava todo. Eu fiz teste pro CRUJ. Aí, ó, viu? Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Não, e tem gente que olha isso e acha que é mar de rosa. E a gente hoje, não é na mar fase de adulta, rosa. que a gente. Não é, ó, eu vi não é uma série, é tipo alguns episódios contando por trás das modelos. Não é daqui, era dos Estados Unidos. Cara, uma alimentação muito regrada, desfile um atrás do outro, o povo não dorme, roupa muito apertada, sapato muito apertado, coisa com toda hora mexendo remédio, no cabelo. Né? Remédio pra tudo. Entendeu? Então, assim, e as pessoas têm uma visão muito distorcida e hoje julga esses modelos que são padrão. Eu não sei se fala assim, né, padrão. Hoje até se a gente falar que é padrão, não é, o povo julga, né? Então, assim, a gente nem sabe a forma certa mais. Padrãofobia. Isso, daqui uns dias falam isso. Então, assim, no seu ponto de vista, pra você que já foi, o que você vê hoje nessa quebra que teve? Qual que é o seu ponto de vista em relação a isso? A ditadura da moda. A ditadura da moda te obriga a sempre falar baixo, a não aparecer mais que a roupa, porque o objetivo do estilista é vender o produto dele. Então, a pessoa que desfila, que hoje, como eu falei, englobou em uma palavra só, modelo, mas na minha época era manequim que desfilava. Então, para ficar de fácil entendimento, quem está na passarela? Quem está na passarela em Paris, Milão, Nova York, Londres, você não vê essa história de inclusão. São todas magérrimas. E essa boneteira, que é esse osso que a gente tem aqui, ó, tem que aparecer. E você tem que ser alta e alto para o vestido, a obra daquele estilista cair bem no seu corpo. E você não tem necessidade de ser tão bonito ou tão bonita. Porque você não pode tirar a atenção da roupa. Então, essa inclusão não cabe nos desfiles que você vê de Paris. Até hoje, essa ditadura continua. Essa inclusão que você falou é uma coisa mundial para as pessoas, porque está muito chato, na verdade. Porque antigamente a gente, por exemplo, eu sempre tive amigos e amigas negros. E eu falava, ô negão, vem cá. Hoje você não pode falar mais isso.
que é um absurdo. Se era uma gorda, né? Falava, ô, rolha de poço, ou alguma coisa assim, todo mundo ria. Magrelo, ô, alfinete, vem cá. Né? E por aí afora. Todo mundo né? já passou por isso. Então, hoje em dia, a gente fala o jeito correto para não agredir, mas por dentro, você sabe que você está querendo estar incluído, como Sim. você falou, inclusão. Mas eu acho que a maldade não está na palavra, está na sua atitude, na maneira que você trata as pessoas. E isso aí que você falou é assim, batata. A gente sabe quando é maldoso. Eu te falo isso porque Sabemos. assim, ó, eu sou uma pessoa, eu não posso falar, gente, que eu já sofri racismo. Não sofri. Mas eu já sofri discriminação por ser pobre. Eu também já sofri. Por ser pobre. Entendeu? Na verdade, por não ter uma roupa. Isso é o quê? de Preconceito. Isso, não ter uma roupa de marca, de não. Entendeu? Então, assim, o racismo Isso é em si. horrível. E aí eu te falo assim, é igual você falou, gente, na escola. Eles falavam, Larissa, cara de linguiça. Larissa, não sei o quê. Tinha essas brincadeiras. E a gente ria, não rachava ria? o bico, era normal. Eu usava óculos, coruja de óculos. Isso, quatro olhos. né? Meu irmão era orelha, Falamos junto. orelha de banana. Isso, abanapeido, e Agora, tinha. hoje, você falar isso... Não, que não sei o quê. Só que, Nossa. aí eu vou te falar. E é isso, a gente sabe quando é maldoso. Porque eu fui só ter esse olhar quando eu fui indo pra adolescência. Porque quando a gente é criança, a gente não vê. Né? E a minha mãe sofre muito com isso. Igual eu fico brava, chega nos lugares, tem hora minha mãe lá, só porque nós é preto. Mas para com isso, que tem nada a ver, não. Porque a minha mãe já sofreu racismo. Porque na época dela, então, o racismo era mais forte do que na minha. Porque com o tempo, ele vai ficando mais... Não é que Diluído. Diluído, mas escondido. Porque quando você sabe quando a pessoa é. Igual você falou, não é pela palavra, é pela forma que a pessoa te trata. Não é a pessoa te chamar de preto, de negão, é como ela fala. A atitude. A atitude e o contexto, entendeu? Então, assim, tem essa diferença. E a gente sofre de todos os modelos. Não é só por causa da cor da pele. É por você ser pobre ou por você ser rico. Eu tenho amigos... Tem tantos motivos. Tem demais. A gente faz uma lista aqui. Esses dias eu vi uma menina falando que sofreu preconceito por ser bonita. Mas tem. Mas tem. Na minha época, Mas é deixa eu verdade. contar pra vocês. A pessoa sofre preconceito por ser rica. Aquela Jade Picon. Eu acho que ela é uma mulher maravilhosa. Ela é Bonita, maravilhosa. rica, inteligente. O posturada. povo cai matando em cima daquela mulher. Por causa de quê, Esse gente? Você antes falou alguma coisa que eu queria fazer um parêntese, mas eu não me lembro qual palavra você usou. Eu acho que o mundo de hoje está muito chato. Tá. Entendeu? Porque... Tá com muito mimimi. Exato. Olha que papo legal que a gente está tendo aqui. Mas se a gente tivesse tendo esse papo numa mesa de bar, Ia virar uma muita briga. gente... Vira briga. Vira briga. Vira briga. Exatamente. É assim, ó, respeito cabe em qualquer lugar. Uma coisa que eu falo muito pra qualquer pessoa. A gente pode ter opiniões diferentes. Ninguém é obrigado a concordar comigo, a aceitar tudo que eu quero. Mas a gente tem que respeitar. Por mais que a gente não concorda. Eu falo isso porque eu levo isso pra minhas amizades. Tem hora que dá vontade de dar porrada. Pegar assim, ó. Tem. Mas eu tenho que respeitar, porque cada uma tem uma opinião, tem um gosto, e é isso, entendeu? Então, a gente não pode levar tudo a ferro e fogo. E o E respeito também é o fato de você não tentar enfiar a goela abaixo na pessoa a sua opinião. Exatamente. Eu torço pro Cruzeiro, você é obrigada a torcer pro Cruzeiro por causa Você disso e sabe, disso. tem uma frase que fala: existe diálogo na divergência. Eu sou Flamengo. Se você for Vasco e você Fluminense, a gente pode ser amigo. Com certeza. Mas só que... Tem gente que não é. O exemplo que a gente teve recentemente... Agora. Vasco e aqui em Cruzeiro. Uberlândia. É Não ridículo. Não é só lá em São Paulo, no Rio. Aqui teve um Sim. exemplo. E é ridículo. Né? Então, é um jogo de futebol para você curtir. Divertir. É um entretenimento. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, vocês mulheres, vocês são muito discriminadas. E pelas próprias mulheres, Vocês às vezes. apanham. Tem a delegacia das mulheres, que antigamente não existia, para defender vocês.
Aí vocês ficam com medo de falar do marido, porque vai apanhar de novo, ou até mesmo morrer, Feminicídio. né? Que cresce, né? Todo ano cresce Então, mais. eu acho assim que esse assunto é enaltecedor para fazer com que as pessoas que estão nos ouvindo comecem a tratar os outros de uma maneira melhor. Sim. Respeitar, né? E essa questão do, igual você falou, que nós mulheres, a gente até fala, né? Tem homem que nem gosta, que a gente fala, mulher sofre mais do que homem. E realmente a gente sofre. Eu sei. Em todos os requisitos, se a gente for pôr na ponta da caneta, a gente for fazer um peso, mas uma coisa que a Nívia falou que é verdade. Quando você pega uma rede social, por exemplo, de uma mulher fazendo qualquer tipo de coisa, você vai lá nos comentários. Quem mais fala mal é a própria mulher. É horrível isso, né? Gente, eu fico chocada. Então, tipo assim, você não. Tem homens que falam? Tem. Tem homem que tem comentário besta, escroto? Tem. Mas A maioria 70% é mulher. é mulher falando de mulher. E quando você vai ver, quando você pega, por exemplo, celebridades, né? Os pessoais que são. Até a gente fica até meio bitolado. Eu falo isso, o Gni, porque o que acontece? Agora a gente começou a mexer com a internet e a gente começa a se cobrar. A gente mesmo, eu olho assim e falo, nossa, não tá legal isso daqui, sem ninguém ter me falado nada, porque muitas das vezes a gente morre de medo de entrar uma pessoa lá e fazer um comentário. Aí você entra lá num perfil da infeliz, ela não dá 3% do que você é. Mas sabe o que é isso? É o fórum, os julgadores da internet, né? Eles estão protegidos atrás de uma tela. Eu sou muito Dá mais coragem para as pessoas. Por eu ser muito ousado, eu não tenho medo da minha opinião, eu sou muito autêntico e original. Então, na área da política, ou de gostos pessoais, ou de qualquer outra coisa, eu não tenho medo da minha opinião. Eu não gosto de ficar em cima do muro. Porque quem fica em cima do muro, às vezes um vento bate e você acaba caindo do lado errado. Sim. Então, eu não gosto de bajular e nem ser bajulado. Eu prefiro a gente ser verdadeiro. Sim. Porque a pessoa, quando vai na internet, como você falou, ela acha que está protegida atrás de uma tela. Porque na minha frente, ninguém fala as coisas que fala de mim aqui na internet. Ninguém tem coragem. Não. Na Ninguém minha tem frente, coragem. eu nunca fui agredido. E é isso mesmo. Então, é um bando de covardes. Bando à toa, né? É. Gente, porque você entra na internet pra ficar falando mal dos outros, tá com tempo. Você não tem mais o que fazer, não? Não, tá com tempo. Se vocês quiserem serviço, cola com a gente, que tá tendo, viu? Tem muito. Então, assim, por isso que é bom ter uma opinião assim, porque essa questão da pessoa que já vivenciou, ela pode falar com propriedade. Tem uma modelo, amiga da Gisele Bündchen, no começo da carreira da Gisele, que quando a Gisele, todo mundo viu que ela ia fazer sucesso. Tinha caco de vidro, porque tem troca de roupa, né? Você entra na passarela, na hora que você volta, você vai trocar de roupa e de sapato, né? Nesse período, alguém foi lá, quebrou uma garrafa, um copo, alguma coisa, e botou dentro do sapato dela. Essa história é propagada por aí. Então, assim, esse é um dos exemplos Que isso. que a gente fala sobre inveja, ciúme, as pessoas querem o seu lugar, mas eu não vou conseguir o seu lugar é seu. Sim. Né? Então, você que faça por onde para ter uma coisa diferente de mim. E durante a sua carreira, você sofreu algum tipo de preconceito desse nível, assim, de ser prejudicado? Sofri, porque, por exemplo, independente da sexualidade, mas um homem fazer balé muito discriminado. Aqui no Brasil não é comum. Né? É discriminado. É mais comum no primeiro mundo, né? Sim. Nos Estados Unidos, na Europa. A arte lá, eles valorizam muito, né? Exatamente. Nós aqui no Brasil não valorizamos muito. Então, a discriminação, eu li uma vez, eu não sei de quem é isso, fala que aquilo que você discrimina, recrimina, é o que você tem mais vontade de fazer, mas não tem coragem. É mais sobre quem... É mais sobre a gente, né? Do que o outro. Isso é verdade.
Nossa, mas você falou um negócio aí muito importante em relação ao tal da inveja. É uma coisa que sempre teve, que sempre vai ter. E você já reparou que a pessoa que tem inveja, ela não faz nada? E ela não é bem sucedida. Ela quer ter o que a Mas gente tem, ela mas quer não ter o que a fazer gente tem, mas não faz. quer fazer. Então, assim, é uma pessoa que não faz nada. Porque a gente sabe o tanto que a gente teve que lenhar um mato para chegar onde chegou, Mas né? aqui, não sei se você vai concordar comigo, pra mim a pior inveja é das pessoas próximas. Sim. É a daquelas que a gente acha que é nossos amigos e depois você descobre que não é. Da família, E é assim, incrível no que a geral. gente sente, né? Sente. Só que a gente sente e a gente não quer acreditar. Não é possível que a fulana de tal, que eu gosto tanto, fulana de tal que eu Faz trouxe dentro da isso. minha casa, sente isso Mas, por Lívia, mim. graças a Deus que a gente é assim. Eu quero morrer com um coração bom. Eu quero morrer sendo levado para trás. E me indignar com isso que nós estamos conversando. Sim, tem que se indignar. Sabe? Não é normal. Porque não é normal. E a pessoa que puxa saco, ela puxa tapete. Puxa. É verdade. A gente vê isso no meio profissional, é o que mais tem. É o que mais tem. E esse ponto que você falou, quando acontecem umas situações assim, põe a gente tão pra baixo. Põe. Assim, Mas um minutinho só. Logo depois você fala, não, eu sou maior do que isso. assim, Talvez por vocês serem mais jovens do que eu, É que, às vezes, vocês a gente ainda não coloca chegaram expectativa nessa demais. maturidade. Nessa maturidade, né? Mas quando vocês chegarem na minha maturidade, vocês vão dar de ombro. Vocês vão, deixa eu falar, pode falar o que quiser. nossa, porque antes eu brigava, meu filho, arrumava um disquete. Não, você vai perder energia, Larissa. Por que você tá falando de mim? O que eu te fiz? Faz isso não. Não, hoje eu não faço mais, não. É isso que elas querem. Não, hoje eu não faço mais isso porque realmente é gastar minha energia. E aí tem hora que eu fico assim, gente, é um tempo que eu não tenho. Né? Esse aí Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho mais o que fazer, esse aí é à toa. Igual todo mundo que a gente convida aqui, a gente fala muito sobre os haters, que é isso, né? Todo mundo fala isso, fala assim, eu tenho tanta coisa pra fazer que não dá pra preocupar com eles. Entendeu? Então a gente tem que fingir que não vê eles. Porque se a gente for levar tudo pro coração, meu filho, a gente não vive. E a gente vai dar pra eles o que eles querem, que é a nossa querem. atenção, palco, né? Uhum. Palco, Então, atenção. assim. Mas olha, eu tenho uma perguntinha legal aqui. Olha, você passou pelo mundo da moda. Pegou, querendo ou não, essa questão de ator, né? Teve essa vivência. E como que você chegou, gente, no jornalismo, na imprensa, no... Como que eu posso falar? Depois a gente entra pro teatro. Na área de comunicação. Na área de comunicação. Tá. Como que foi essa transição? A minha mãe, ela foi jornalista, repórter do jornal Última Hora no Rio de Janeiro. E aqui em Uberlândia, olha que coisa interessante. Tinha um jornal que chamava Primeira Hora. Tem um grilo. Tem. Deixa eu te falar, ele tava aqui semana passada. O que acontece? Mas ele não sai no microfone, mas é ruim que ele acaba interferindo na conversa, né? Não, eu notei ele, eu achei legal, porque o grilo, o cigarro. Claro, ele tava é tão ali, ó, legal, semana não é passada. não? É muito Agora legal. ele tá pra cá. Não, mas hoje ele nem tá... saiu no podcast. Mas você o vê. negócio é porque é assim, ele canta, depois ele para. É. É. Gente, é um fã, entendeu? E ele tá gostando do conteúdo, tá assim... Ele tá aqui no seu jardim. Ele tá se manifestando. Não, tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Ele tá querendo conversar com a gente. Ele tá gostando do assunto. Mas é Mas isso, a aí, mãe... era repórter e eu acho que a genética é a matemática da medicina. A gente não tem como fugir do que a gente é. Porque você vai ter traços não só estéticos, mas características do seu comportamento, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, da sua tia, porque a gente é uma árvore genealógica. E isso vai influenciar na gente. Então, quando eu cheguei aqui, as pessoas tinham a ligação que a minha mãe tinha sido uma jornalista no Rio. Então o filho dela acabou de chegar, ele também trabalha na área de comunicação. Mas não, tinha um cara aqui que hoje ele é pastor, mas ele tinha uma loja de luxo, de moda feminina, muito chique, que chamava Olanga. E ele era o colunista social desse jornal. Mas ele não estava dando conta de conciliar as duas coisas, a loja e o jornalismo. Sim.
Aí o diretor do jornal falou: "Você quer sair?" Ele falou: "Quero, mas quem que eu vou colocar no seu lugar?" Ele falou: "Não, o Carlin." Sou É eu. você? Aham. O Carlinhos acabou de chegar do Rio e ele escreve muito bem. Ele é da sociedade, ele conhece todo mundo e ele vai entrar no meu lugar. Tem uma pergunta. Você fez curso de oratória? Não, Você fala muito bem. Muito bem. Muito bem. Você Muito consegue enquadrar didático. os contextos muito bem, Dá né? a impressão que fez oratória. Muito bem, parabéns. mas é a experiência, né, que te dá isso, né? É a labuta do dia a dia é que te dá isso, né? Uhum. Quanto mais você faz tal exercício, Sim. você vai ficar bom Sim. naquilo, né? Te resta disciplina, o que falta muito nas pessoas no dia de Muito. hoje. As pessoas querem sucesso, mas não querem o suor antes, É. né? Sim. Abrir mão, né? Porque abre mão de muita coisa. E aí eu recebi esse telefonema do jornal: "Vem aqui fazer um teste que você vai ser o próximo colunista." Eu falei: "Que isso? Eu trabalhava com moda, né? Gente. Não, mas vem." Eu falei: "Bom, eu tô ator, né?" Meus pais falaram: "Vai lá fazer o teste." Aí eu fui e passei no teste, Ah, que porque eu sempre maravilha. gostei de português. E como a minha professora do Rio tinha jogado o Carlos fora, Uhum. que o Carlos era Uhum. João, Pedro, José, Uhum. aí ele pegou e falou: "Mas que nome que a gente vai pôr?" Eu falei: "Huguenei Bisneto." Ele falou: "Mas o seu sobrenome?" Eu falei: Ela falou que é o meu nome artístico, então eu vou colocar Uhum. o meu sobrenome como nome artístico." Casou muito. Aí o cara do jornal foi e escreveu o Guinei Bisneto no topo da página e nasceu o colunista bacana. social, o Guinei Bisneto. Gente. Foi assim. Aí eu trabalhei 12 anos sem diploma. Uhum. E aí quando eu vi que a comunicação era o meu terreno, né? Era seu forte. Era o meu forte, aí eu falei: "Bom, então agora eu vou fazer faculdade." Só uma Ah, pergunta, Você entrou na faculdade e deu aula pros alunos. né? 12 anos de Olha, experiência. você tem uma percepção incrível. Não, mas é. Sabe por quê? Eu chegava na. Ela é rápida, né? É muito rápido. A Larissa, que é o nome da Anitta, né? Isso, a Anitta Aí- maravilhosa. Fanzaça. Você tá vendo só? Aí, Larissa, eu cheguei na faculdade depois de 12 anos trabalhando no mercado, né? Uhum. Conhecia publicidade, conhecia comunicação, sabia como que eram as coisas, né? Aí o professor falava assim: "Olha, porque na hora que você for montar um texto e fazer um título e não sei o quê." Eu falava: "Não, não é assim não, ó." Então eu arrumava briga com o professor na Gente. faculdade. Ó, você está vendo aqui que ele causou na faculdade, viu? Mas é isso aí, não é só porque é professor que você tem que deixar. Mas é ensinar porque as coisas professor, erradas. não sei se você vai concordar Não. comigo. O professor, ele fica muito na teoria. Exato, mas vamos deixar claro para o pessoal que está nos assistindo que a vida acadêmica é muito importante. Não, tem que ter. Traz um amadurecimento muito Porque às grande. vezes alguém pega só esse pedacinho, acha que E nós. tira de Não. contexto, né? É verdade. Sim. É verdade. A vida acadêmica é muito importante. E eu vou te falar, a vida acadêmica, ela traz a socialização. Mas a gente aprende, eu falo isso que eu também sou formada. A gente aprende mesmo, gente, no batente, tá? É trabalhando. Não adianta. Qualquer profissão. Qualquer profissão. Não adianta achar que você tem um diploma, que você é um excelente profissional. Não é. Tem tanta gente que tem diploma de tudo quanto é coisa e é não sabe péssimo nada. profissional. E não sabe nada. E eu vou te falar uma coisa: tem gente que tem dom. Olha só que bacana. Você descobriu o seu dom antes mesmo de fazer a faculdade. Então, isso facilitou para você. É verdade. Essa é a diferença. Mas que precisa, que tem que ter a faculdade, que tem que ter o conhecimento, eu sou a favor de todo mundo fazer faculdade, não só pelo diploma, mas porque a faculdade, em vista da escola, ela te dá, igual você falou, uma coisa que o povo não tem: disciplina, comprometimento, e isso na faculdade você tem que ter. Nossa, e não só na questão profissional, né, Larissa? A gente tem que ter disciplina, comprometimento na vida social, Sim. na vida pessoal, né? Você falou para mim chegar aqui tal hora, eu fui pontual. Sim. Foi A extremamente pontual. pontualidade, ela mostra quem é a pessoa.
olhar dentro do olho do outro, né? O aperto. Tem gente que te cumprimenta assim, ó, Não. com a Nossa, mão de pamonha. eu quero Eu morrer. detesto. Eu quero morrer. Sabe, tem que pegar. Eu assim, tenho mania de te cumprimenta. abraçar, vem cá. Não é? Esse Então, contato. assim, você se mostra pelas suas atitudes, mesmo de boca calada. É isso. Mas é igual você falou, não é a palavra, é como você age, como você trata as pessoas. Isso é muito válido. E é isso. Então aí fez a faculdade e depois da faculdade? Aí, quando eu me formei, eu fiquei, digamos, mais forte, né? Não que eu não fosse, mas eu fiquei mais forte para poder viajar pelo Brasil, Sim. viajar para o exterior, porque um diploma, eu vou ter uma carteira profissional do Sindicato de Jornalistas. Então, muita gente hoje fala, por exemplo, o que a Globo fez, né, de tirar artistas que fizeram curso de teatro, curso de ator e atriz, para escolher influencer, porque tem 3 milhões de seguidores, ela acabou vendo a bobagem que ela fez. Sim. Né? Não dá. Então, não adianta. Você tem que ser profissional ou amador. Não existe mais ou menos. Não existe. E essa questão aí foi até uma pergunta que a gente fez para as meninas lá no dia da coletiva. E aí, igual elas falou, não fica. Não fica. Eles não aguentam. Entra. Sabe por quê? Mas não vai permanecer. Não permanece, porque a pior coisa que tem é você fazer uma coisa que você não gosta. A própria que você falou, a Jade Picon é uma. Entendeu? Cadê ela? Não fica. Agora, sabe uma pessoa que eu admiro, no sentido que se esforçou para melhorar, que era péssima no começo? A Grazi Massafera. Ela é fantástica. E você viu, tem uma reportagem que ela falou pro Fantástico, que ela sentiu que ela era atriz de verdade no papel da Larissa? Que ela fez aquela modelo, que envolveu com drogas. E aí, com crack. Não, ela ganhou o prêmio, né? Ela falou assim, gente, eu senti que eu era atriz de verdade quando eu passei por aquele papel. Aí sim, hoje eu falo que eu sou atriz. A gente assistiu aquilo, né? Então, assim, a gente ficou impressionado com a atuação dela. Mas deixa eu te falar uma coisa. É assim, ó. Tem gente que não tem o dom. Mas tem gente que quer. Então, não tem problema, gente, você querer. Olha, eu quero ser cantora. Mas eu não tenho dom. Porque tem gente que tem um dom, que canta sem fazer aula nenhuma e tum. Você tem que estudar. Eu falo uma coisa pra você, vamos pegar aqui de profissional. Ludmilla e Anitta. A Ludmilla, pra mim, com questão vocal, ela canta muito mais que a Anitta. Mas a Anitta, como ela é foda, ela é muito mais inteligente que a Ludmilla. Então, ela consegue trazer isso a favor dela. E uma coisa que aquela mulher não tem é preguiça. Ela estuda. Entendeu? Então, assim, não, eu vejo que não é o meu forte. Eu não tenho aquele agudaço ou aquele gravão, mas eu vou estudar até eu conseguir atingir próximo àquilo. Entendeu? Então, vai muito disso. Não tem problema. O que ele não tinha, o QI dele nem era tão alto assim. E ele falou que o que ele não tinha de inteligência natural, ele compensava com esforço. É isso. Então, simples. Assim, não tem problema a pessoa querer fazer algo que ela não tem um dom. Mas aprenda uma coisa. Você vai ter que se esforçar muito mais. Entendeu? E é isso. Se tiver no seu sangue e na sua cabeça, vai longe que você consegue chegar. Não é? E aí, vamos lá. A gente conheceu no teatro, certo? Você e o Carlos, tá? Então, gente foi mega recebida, vocês não têm noção. Então, assim, Não, que ele nem sabia quem que a gente era, né? Chegou lá meio que cambaleando, não, vem cá. A moça da recepção, uma bobinha, querendo fazer graça com a nossa cara e eles ajudou nós. Então, assim, tem isso, viu, gente? Eu virei pra ela e falei assim, não, pode parar com isso, elas estão comigo. Bora, vamos entrar. E a gente entrou. Dentro do elevador. E subimos, porque a gente nem sabia onde que era. Mas, e aí, hoje você tá com a comunicação, essa questão do jornalismo, ou só com o teatro? Não, eu tenho todas as redes sociais, né? Todas.
porque eu fui obrigado, né? Porque eu sou um ser analógico, eu não sou um ser virtual. Uhum. Eu comecei aprendendo a datilografia, né? Não existia computador na minha época. Uhum. Então, quando o computador chegou, eu já tinha mais de 40 anos. Sim. Quando a internet, os blogueiros, os influencers chegaram, eu já tinha 50 anos. Uhum. Então, para eu furar essa bolha foi muito difícil. E eu consegui furar essa bolha e me permanecer na comunicação até hoje. Uhum. Porque amigos e amigas da minha área de comunicação ficaram para trás. Sim. Não quiseram ou não conseguiram, né? Mas não, meu amor foi tão grande, a minha disciplina foi tão grande que eu fui árduo Vou aprender. e me mantenho. Uhum. Eu vou aprender a mexer Isso. nesse negócio aí da internet, né? Então, hoje eu me mantenho na comunicação por isso. O teatro, ele apareceu pelo meu lado social, porque eu sou o diretor de relações públicas e o comunicador oficial do UD na Rota das Culturas. Uhum. Então, eu trabalho com as pessoas que estão chegando, a sociedade que vai assistir, Uhum. eu trabalho com vocês que vão trabalhar com a coletiva, Sim. e eu trabalho com os atores e atrizes, Sim. eu cuido também dos camarins, Uhum. porque você falou de dom, é o meu dom. O meu dom é trabalhar com pessoas. Sim. O meu dom é fazer network. Uhum. Relação. O meu dom é esse. Então, eu fui contratado em fevereiro do ano passado. Uhum. Foi tão bom para o projeto e tão bom para mim que eu rejuvenesci, eu fiquei mais leve, eu fiquei mais feliz, Fazendo algo que gosta. que eles me contrataram esse ano de novo. Que bacana. Que bacana. Então, tem o diretor-geral, que é o Carlos Guimarães Coelho, É o que a gente conheceu lá junto com Isso. você. Aham. a sobrinha dele, que é a Maíra, Uhum. que é a diretora financeira, tem eu, que sou o comunicador oficial, Uhum. tem a Cristiane Guimarães, que é uma grande profissional. A Cris, a gente conheceu ela no Camaro. A Cristiane Guimarães, ela tem um ir e vir com conforto Uhum. com os veículos de comunicação. Então, ela é a nossa assessora de imprensa Sim. e faz um trabalho belíssimo. É incrível. Então, assim, o nosso grupo, que tem mais ou menos, tinha 12, 13 pessoas. Hoje nós somos uns 8, 9. Uhum. Enxugou, mas ficou melhor do que era. Mais forte, porque todo mundo que tá ali tá enganjado em fazer a mesma coisa. É aquela coisa dos elos, né? É, tem um Se eu não propósito. fizer o meu trabalho, o meu elo vai arrebentar e a Sim. corrente arrebenta, aí eu estrago o seu trabalho, estrago o seu. Não. Agora, se todo mundo fizer o seu trabalho direitinho, o produto final vai nos beneficiar, não vai? E você trabalha mais feliz. São engrenagens, né? Não importa o tamanho ou a localização, mas se uma delas deixa de rodar, quebra a máquina inteira. Ugni, agora, dessa experiência maravilhosa. Gente, vocês viram, né? Que tem conhecimento pra dar e pra vender. Então, essa parte de Conhecimento, comunicação. experiência, Aí, ó, carisma. e aí aquela questão, os bons se reconhecem. E a gente fica muito grata por você ter vindo. E, tipo assim, a gente aprendeu muita coisa. Porque a gente tá entrando nessa parte de influencer e essa questão da comunicação é muito, muito importante. Eu e a Nívia, a gente fala que uma completa a outra. Sim. A Nívia, ela fala super bem. Super. E eu já sou a... Entendeu? Então, por isso que eu te perguntei se Eu você... sou mais contida, não que eu falo super bem. Eu sou mais contida. Você fala tudo que vem, Não, mas é mas você porque... fala muito bem também, Não, mas ela menina. fala certinho. Sabe aquele povo que fala certinho, igual você? Fala certinho. Aí, o que acontece? Então, eu já tenho essa questão do... não é que eu sou mais didática. Eu falo Mais igual... objetiva. Isso, igual com as pessoas ao meu redor. Eu trabalhei no CLT, eu trabalhei com muitas pessoas. E eu trabalhei com gente que tem poder aquisitivo alto, baixo. Eu trabalhei com gente que tem um intelecto muito bom e baixo. Então, a gente tem que falar de uma forma que a gente consegue se conectar com todos. Né? Então, eu falo que a minha forma é didática, não no sentido que a de vocês não seja, mas a minha é mais... Simples, mais... Espontânea. Isso, mais simples, mais espontâneo, entendeu? Então, assim,
A gente ficou muito feliz, por isso que a gente fez o convite. Porque, Muito assim, ó, obrigado. essa questão, todo mundo tem algo para agregar. E o lema do podcast é compartilhar para multiplicar. Então, você não tá aqui à toa. Olha o tanto de conhecimento que você trouxe. Essa questão... E outra coisa, não vai achando que você vai ficar livre de nós, não. Que você não vai. Não, Tá? eu vou encontrar com vocês na coletiva da próxima peça. É Isso, verdade, e agora a gente tem seu telefone. Então, agora quando a gente tiver Já com era. dúvidas, que a gente Pode me ligar. que a gente quiser uma sugestão, uma orientação, você está na nossa agenda. Mas não acabou, tá quase, tá? Tá. A gente vai agora fazer uma... Qual que é a sua religião? Eu posso dizer que eu nasci cristão, né? Mas hoje eu posso dizer que eu sou espiritualista, Sim. porque eu não sou um religioso. A religião estraga as pessoas. Você tem que ter fé, É isso, fazer o bem. independe Exatamente. de religião. Uhum. Tem que ter amor, compartilhar as coisas, ajudar o próximo. Como o Papa Francisco mostrou, né? Maravilhoso. Destruir os muros e construir pontes. Bons. É Ah, verdade. ele, eu acho que de todos, né? É o Marco, né? Ficou marcado por causa disso. Ele falou uma coisa que eu guardei muito isso, que ele falou assim, ó. Não existe religião sem amor. Porque as pessoas ficam pregando religião. Olha que bonito isso. Não existe religião sem amor. Ele falou, Jesus não está onde não tem amor. Não está mesmo. Entendeu? Então, as pessoas pregam religião. Se não tem amor, não tem Jesus lá. Não tem Jesus, não tem Já Deus. que a pergunta foi sobre religião, eu, por ser muito curioso, eu passei por todas elas. Eu estudei todas elas. Eu fiz desenvolvimento de mediunidade na área kardecista. Eu procurei o Sai Baba na Índia. Sério? Eu Que legal. entrei no Sal da Terra, aqui em Uberlândia, na igreja evangélica. A minha criação é católica. Eu fazia catecismo quando criança e tirava só nota 10. Eu adoro esse assunto. A gente vai amanhecer aqui. E ó, então pra gente começar aqui a nossa dinâmica, gente, será que ele vai arrasar? Eu acho que vai, hein? Bora. Não sei. Ó, o que você faria? Pode embaralhar e você tirar vai uma tirar pergunta. uma pergunta sem olhar e vai entregar pra nós. E a gente vai ler e Pode você ser tem uma que... pergunta simples e pode ser uma pergunta super capciosa Tá. também. E aí você tem que responder o que você eu faria. mostro para vocês ou eu leio? Você Você entrega pra tira gente, a carta. gente que lê. eu entrego. Isso. Uhum. Então tá. Pode ler, amiga, que eu tô sem óculos. Boa? É bom, mas eu não sei como é que ele vai responder. Não, sim, ué, vamos lá. Vamos lá. O que você faria Se você trocasse de sexo? se você fosse uma mulher? O que você faria? Qual que era a primeira coisa, hein? Nossa, é boa essa pergunta. Essa é boa. Aham. No auge do transgenitalismo. Se você fosse uma mulher hoje, o que você faria? Primeira coisa que vem assim na sua cabeça, não? Se eu fosse homem, eu ia fazer Olha, um girocóptero. Eu ouço muito na heterossexualidade que todo homem fala que se fosse mulher ia sair dando para todo mundo, né? Não é? Você já ouviu isso? Sim, Né? Mas eu não diria isso, não. Né? Eu estou dizendo que o que os homens falam. Sim. Né? Não, eu acho que eu queria chegar aonde vocês estão chegando no mundo no dia de hoje. Em cargos de chefia Sim. e ter homens abaixo de mim. Uau! É como que fala? Como que é aquele cara? Pisar na cabeça do Ai, ser gente. Não. Pisar não. Não, mas assim, mostrar pra Mas eles ser que a gente respeitada. Ser respeitada. como que fala quando a mulher chega lá, na diretoria, como que chama? Tem um nome. CEO. Tio. Cara, é a É. coisa mais forte que É. tem. Pensa se É o que eu entrar, queria. pensa se entrar numa sala com 20 homens e só você de mulher, o poder está ali. Pronto, você me traduziu. Eu queria ser essa mulher aí. É isso. Ai, que bom. Nossa, ótima sua resposta. Muito- melhor resposta. Bora. Melhor Ó, resposta. esse aqui vai enquadrar também. Agora, como você é uma pessoa espiritualista,
Aqui vai uma mensagem do universo para você. Ah, que legal. Adoro. Pode embaralhar e entregar pra gente. E um talvez oráculo. Isso, é um oráculo. talvez é a resposta que você precisa para algo aí interno. Sim. É forte, né? Eu queria até fazer um adendo, porque eu fiz igual você também. Eu passei por várias religiões. E eu sou espiritualista e eu sou cristã, acredito em Cristo, em Deus. Eu acredito que existe uma força, né? O grande arquiteto do universo. E eu estudo o hermetismo, que fala muito sobre as 7 leis, né, do universo. Que uma delas é a dualidade, né? Tudo que tem em cima tem aqui onde nós estamos. E a lei da atração e por aí vai. A lei da troca equivalente, né? E o que você fez conosco é uma troca, né? Que nós A gente tá. sentimos a necessidade de honrá-lo. Mas eu Entendeu? apaixonei em vocês e eu contei isso pro Carlinhos e contei para todo mundo das meninas coloridas. Ah, E a é. gente foi Você ainda falou assim, é uma propositalmente. paleta de cores? Porque Porque realmente. vocês estavam tão coloridas quando a gente se conheceu que aquilo me atraiu de tal forma e vocês já vieram sorrindo. Sim. Então, como que eu não ia gostar de vocês? Gente, e você acredita que é a nossa paleta mesmo? É. Nós foi de paleta. A É, gente falou assim, não, a um gente dia. vai com essas cores. Amarelo e roxo, E eu. laranja e verde. Tá vendo? Foi a Proposital gente- mesmo. Vocês Então, a estão gente no queria caminho marcar as certo. pessoas. Porque vocês me ganharam. A gente fica feliz! E... Já achei aqui. Achou? Top, Então, bem. deixa eu. Já pensou na sua pergunta? Ok. Ó, o universo está falando que por mais que você seja uma pessoa centrada, você está agindo em algumas questões muito com o coração. Ah. Você acha que você está agindo com a razão, mas você não está usando toda a sua experiência, toda a sua sabedoria para tomar as decisões corretas. É verdade. Falando o seguinte, ó, pense com a cabeça e vai sentir com o coração e não o contrário. Valeu. Valeu porque eu dou muita cabeçada com tanto de emoção que eu tenho, entendeu? E eu sei que a gente tem que ter um pouco de razão, né? Não vou dizer totalmente, ou 50% um, 50% o outro, porque cada um é de um jeito. Mas eu sou muito sensível, sou muito emotivo e Que signo que você é? eu sou peixes. Ai, é eu. É um mal nosso, meu filho. Você é pisciana? Sou pisciano, sou do dia 20 de fevereiro, sou do primeiro Eu sou dia de do peixe. dia 21. Ah! Gente! É mamãe. É por isso, a gente é muito sentimentalista, Muito. a gente sofre muito, e aí, Sofremos. um mal nosso, que eu não vejo mais como mal, antes eu via isso, tá? A gente é muito bom. A gente tem a mania, eu falo isso porque eu tô tentando me corrigir, tá? A gente tem o nosso amor, ele vira um amor como se fosse de pai, de mãe, de cuidar A gente sente a dor do mundo. do outro. A gente Por puxa. exemplo, eu vejo aquelas cenas de Gaza, eu vejo aquelas coisas, eu sofro com aquilo. A gente puxa a energia. Aí eu cheguei na minha terapia, o meu terapeuta virou e falou: pare de assistir aquilo que está te fazendo mal. Sim. Então eu tenho evitado de ver essas coisas, entendeu? Vou te falar uma coisa que me ajudou muito. Terapia é maravilhoso, acho que todo mundo tem que fazer. Né? É como se diz aquele ditado: os bons faz terapia para aguentar os ruins, porque os ruins né, não faz. Uma coisa. Aguentar quem não faz, né? Pra aguentar quem não faz. Sabe uma coisa que me ajudou muito? Porque eu falo isso, porque eu tenho muito isso, tá? Principalmente quando eu entro pra área de relacionamento e amizade. O meu profissional, eu sou bem centrada. Sei separar muito bem, né? Devido à minha experiência. Mas o relacionamento me pega muito, porque eu sou muito boa. Posso ser boa demais, não, gente. É o mal nosso. Infelizmente. E a As gente pessoas se aproveitam, né? Mas olha que coisa feia, a gente não pode ser bom. Porque, olha, entendeu? é feio dizer Sim, isso, né? Mas sabe uma coisa que me ajudou? Eu fiz constelação familiar. Ah, sim. Pra mim saber o lugar de ser filha, não querer ser mãe, não querer ser pai, não querer ser irmã, saber onde que é o meu lugar. Então isso abriu muito a minha mente. E tipo assim, e as experiências da vida que eu venho aprendendo muito. Né? Antes eu tinha muita dó dos outros, hoje eu tenho dó de mim.
Fia, eu que levanto cedo. Mas eu também, eu sou sozinho. Né? Eu perdi minha família, perdi Aí, todos os meus familiares. aí quando você vê as pessoas... Os irmãos também? Não, eu tenho, a minha irmã, ela está aqui, mas nós somos distantes. Então, eu conto com os meus amigos e com Deus. Sim. Então, Sua família é eles. então essa coisa de falar sobre o que você disse, né? De poder contar com alguém, eu conto comigo. A gente tem que contar. Porque senão a gente sofre muito. Sofre. Depende das pessoas, né? A tal da expectativa. E por falar em expectativa, vem muita novidade aí pela frente. E é isso, E é isso. que a gente quer saber. Gente, pra gente encerrar com algo assim incrível, fala pro pessoal. Ó, gente, tá tendo teatro na nossa cidade, coisas maravilhosas. Oportunidades únicas. E vocês não incríveis. podem perder. E, gente, o Ugney tá aqui para falar para vocês quais são os canais que a gente consegue estar por dentro. E fala aí, tem projeto bom vindo? Conta aí para nós. Coisas que podem ser contadas, claro. Na filosofia japonesa, a gente só conta aquilo que foi concretizado. O que está em plano, a gente não pode contar. Como ainda está em plano, é projeto, eu não vou contar. Certo. Vocês vão saber. Vamos ficar na felicidade. Até a gente vai ficar igual vocês aí de casa. Mas, ó, Coçando. quando chegar na gente, vocês podem ter certeza que vamos trazer Mas pra eu vocês. primeiro encontro vocês primeiro. Aí, ó. E o Ugney, fala pro pessoal lá, seu Instagram, agenda do teatro, pro pessoal ficar por dentro. Quando que vai ao ar? Segunda-feira. Segunda-feira. Então não percam nos dias 9, 10 e 11 no Teatro Municipal de Uberlândia, O Veneno do Teatro, com Osmar Prado e Maurício Machado. É um thriller, um drama, suspense que eu assisti em janeiro, no Rio de Janeiro esse ano, que você não pode perder. Muito susto, muita expectativa. Não é nada assim difícil de entender, não. Porque tem gente que pensa que é uma peça difícil. Não, ela não é uma peça difícil. Ela vai te dar muito susto. Uau! Pra quem gosta de suspense, gente, é o momento, hein? E, ó, já fala suas redes sociais pro pessoal te seguir, Bom, interagir com você. Eu tinha um Instagram, um perfil com quase 80 mil seguidores antes da Covid, mas aí depois veio esses problemas da Meta, do Donald Trump, do Elon Musk. Então hoje eu estou com um Instagram menorzinho, mas que o meu engajamento está muito maior nesse perfil menor do que no grande. Mas... Eu estou mais próximo das pessoas. Sim, consegue estar mais próximo. Que é o Ugney.bisneto. Já viu aí, gente? Já segue ele lá. Vamos interagir. Traz muito conteúdo, muita coisa boa e essa vibe gostosa. E, ó, mais uma vez a gente quer agradecer a sua participação. A gente fica muito feliz. Eu que agradeço. E tem uma pergunta, a última pergunta. Para fechar com chave de ouro. Para fechar com chave de ouro. Se você tivesse acesso ao maior outdoor do mundo, onde todas as pessoas de todas as nacionalidades, cor, gênero, pudessem acessar esse outdoor, qual conselho você fixaria nesse outdoor? Seja você mesmo. O custo que for, mas a autenticidade, a originalidade, ninguém vai te tirar. Se você quiser ser alguém que você tem como referência, você não vai conseguir ser aquela pessoa e você vai deixar de ser você. Então, sempre seja você. Isso aí. Na era das cópias, né? Todo mundo quer copiar e colar, né? Se torne uma referência. Exato. Né? Copie como artista, né? Coloque traços Você próprios. conseguiu sintetizar tudo que eu falei. Se torne uma referência. Tá aí. É essa a minha dica. Uau. Se torne uma referência. E é uma gratidão enorme Obrigado, você ter aceito o nosso convite.
A gente está galgando cada vez mais espaço, né? E cada vez Contem comigo. a gente está sendo presenteado, né? Presenteadas com pessoas como você. Contem Não é comigo. todas as vezes que a gente tem tanta sorte, Sim. né? Mas o universo foi muito generoso conosco quando ele nos apresentou você. Comigo também. Os semelhantes se atraem, É isso. Sim. não é? Os bons se reconhecem. Exato. Você reconhece. Né? E, gente, infelizmente acabou. Estamos ficando por aqui. E eu só quero agradecer mais uma vez vocês. E tchau, tchau. Tchau, Tchau. tchau. Até a próxima.